mais um novo episódio do Pode Liberal e, claro, com o apoio da GH7, o Cabines Interativas aqui de Curitiba e o nosso fornecedor da melhor coxinha de Curitiba e aqui da Enk Bar também, o Fernando. Então, ó, coxinhas maravilhosas. E hoje estou com a convidada maravilhosa e ela veio de longe, ela vai se apresentar tudo, a Rani, a feiticeira do Tantra. Então, hoje você vai aprender sobre o Tantra. Se apresenta para nós, amiga. Prazer, gratidão por estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho sobre a sabedoria do Tantra, né? Para que nós possamos realmente levar isso aí para o maior número de pessoas e o maior número de interagentes, para que eles possam realmente absorver, usar isso no dia a dia e multiplicar isso aí para as suas relações, né? Para que eles tenham relações mais... Mas eu, com Márcia, como terapeuta tântrica há mais de 10 anos, sei o quanto que é difícil das pessoas entender o que é uma coisa e outra coisa. Então, hoje a gente vai tentar explicar para esse público, totalmente diferente dos nossos assuntos diários, que sempre é mais sobre o nosso mundo liberal. Hoje faz parte do liberal também, da liberdade, né, do nosso corpo, da nossa mente e de tudo mais, o Tantra. Então, hoje, nós vamos focar nesse assunto, amiga. Vamos abrir a mente dessa galera, vai entender como que é importante o Tantra na vida das pessoas, né? Antes de tudo, o Tantra é liberdade, né? Isso, então, é muito sim. importante a gente falar sobre o conceito, sobre a vivência, sobre o lifestyle, porque não é resumido apenas na massagem. A massagem é apenas uma fatia da pizza, não é a pizza inteira. Então é muito importante as pessoas entenderem que o Tantra ele envolve tanto os aspectos emocionais, os aspectos sensoriais, né? E trabalha também principalmente a parte de traumas. Enfim, trabalha o corpo, mente, alma, espírito. É completo. E assim, muitas pessoas não sabem o que é Tantra, nem o que é terapia Tantra. Na cabeça deles, eles veem, porque muitas das meninas do job, elas acabam colocando lá que tem massagem tantra, mas nem elas muitas vezes sabem o que é. Então, assim, é muito difícil. Uma, porque falta, acho que, muito interesse das pessoas a saber o que é o Tantra também, né? Sim. Porque quando eles vão buscar o Tantra, já o casamento já está estragado, a idade deles já está... Algo deu errado na vida deles para que eles vão buscar o Tantra. Na minha percepção, eu acredito que as pessoas acabam buscando o Tantra sempre para o outro. Dificilmente para elas. A maioria. Quando elas buscam para elas, é porque elas, na realidade, elas sentem que falta algo e acreditam que o externo vai completá-las. E eu só acho o seguinte, muitos homens buscam o Tantra e poucas mulheres buscam o Tantra. Isso no meu atendimento de mais de 10 anos, eu devo ter atendido umas 4, 5 mulheres. Uhum. E eu acho o quanto é importante o Tantra na vida da mulher. Na vida de ambos, né? De ambos, mas eu acho que a mulher, ela tem sempre algo reservado, algum trauma de relacionamento passado. Eu acho que ela tinha que buscar mais, entendeu? Na realidade, elas não têm esse nível de consciência ainda, né? Para entender que nós, mulheres, a maior parte dos nossos traumas, abusos, crenças, tudo que a gente vai vendo, ouvindo e sentindo, vai de toda forma, de alguma forma, nos programando. E toda essa bagagem emocional que acontece com a gente ao longo da nossa vida, ela fica somatizada na nossa pelve. Então, quando a gente para observar o desenho da pelve, é como se fosse uma bacia. E nessa bacia ficam armazenadas todas essas dores. E uma das formas que a gente tem para poder estar liberando, né, esses traumas, ressignificando essas dores que acontecem com a gente ao longo da nossa vida, é movimentando. Então, uma das premissas do Tantra é respiração, voz e movimento. Como a gente consegue trabalhar isso, né? Que eu digo que são rituais. Então, como que a gente trabalha esses rituais de autoprazer? Ou rituais de prazer dentro da relação íntima. A gente pode trabalhar tanto para o outro quanto para nós mesmos. Então, quando eu me intitulo feiticeira, não sou, na realidade não fui eu que me intitulei, né? Foram os interagentes que me intitularam como feiticeira, porque eles sempre mencionavam a melhor experiência que eu já vivenciei na minha vida sem ter relação íntima e como isso é possível, né? Se permitir, né? Se permitir. O problema é que as pessoas não se permitam. É o homem sempre lutando para dar prazer para a mulher sempre lutando para dar prazer para o homem e eles não pensam no prazer dele próprio, que é o mais importante, porque se a mulher não dá prazer para o homem, ele pode buscar o prazer em outra mulher. Mas então, e muitas mulheres acham que o prazer dela depende do parceiro dela. E na realidade depende dela, né?
Ela tem que estar bem, ela tem que estar permitindo, ela tem que estar preparada. É isso que a mulher tem que entender ainda, né? Na realidade é um sintoma, né? As Isso. pessoas não querem ir na causa, na raiz do problema. E quando a gente para pensar em uma problemática que seria realmente que precisa ser vista, vai muito além do fazer para o outro. E sim você trabalhar isso em você intrinsecamente, para você se tornar um ser humano melhor. Porque as relações são espelhos do que a gente é e não daquilo que a gente deseja. Você escolhe o seu parceiro de acordo com o que você é, com as suas crenças, com as suas bagagens, com as suas vivências. Quando, na realidade, você deveria se desenvolver, se tornar um ser humano melhor, ter relações melhores consigo, se dar aquilo que você deseja que o outro daria para você. É complexo e profundo, mas é um espelho, né? As nossas relações são espelhos. E a comparação, né? Que as pessoas sempre querem comparar você com o ex, com outro ex, com o vizinho e tal. Se a pessoa parar de comparar e buscar melhorar e pegar uma pessoa e tentar direcionar ela, porque, em geral, você pega a pessoa, mas, tipo, você tem... Eu gostaria de um homem tal. Eu gostaria de uma mulher tal. Mas o que acontece? Você não vai pegar essa pessoa perfeita. Não existe a pessoa perfeita, né? Eu não estou falando só no momento, estou falando em toda a situação. Que é uma coisa que leva a outra, né? Mas aí vem uma provocação poética, como eu costumo dizer. Aquilo que você demanda é aquilo que realmente... Aquilo que você quer, que você diz que você quer, né? É aquilo que você está demandando? Então, muitas das vezes, a gente quer um homem que nos trate como rainhas, que nos leve para viajar, que traga flores, que proporcione experiências para nós, que na realidade nós mesmas não nos proporcionamos. Exatamente. Então, como eu vou querer que alguém me dê algo que eu não faço por mim? É incongruente, né? A longo prazo não se sustenta. Mas é um cobrando do outro, né? Por isso que muitos casamentos hoje em dia, ele cai no fracasso muito mais rápido do que antigamente, porque essa cobrança, né? Eu cobro do outro, mas eu não é uma troca, não né? Entrega, né? Não entrega. Se eu não entrego, como que eu vou cobrar da outra pessoa? É a guerra dos sexos. É a guerra do sexo. É o conflito versus a harmonia. Então, acaba sempre entrando nessa guerra. Quando, na realidade, quando você tem a inteligência relacional e você sabe realmente o que você quer, porque na minha percepção é você ter clareza daquilo que você deseja para tudo. Seja para um relacionamento afetivo, íntimo, seja para sua vida mesmo, no geral, financeira e relacional. Então, quando você sabe aquilo que você quer, você tem clareza do caminho que você quer trilhar, fica mais fácil, inclusive, de você selecionar. Exato. Então, muita gente está aí com uns capirotos sete pele, né? Tá com aquelas pessoas ali que ela julga que não deveria, que não poderia, que não merecia, mas que na realidade foi uma busca, né, com base nas crenças ou com base na vivência dela, que fez com que ela atraísse essa pessoa e faz com que ela permaneça nessas situações por falta de merecimento. Falta de merecimento, porque ela acha sempre que eu só mereço isso, né? Ela não busca... E a parte legal, igual você falou que está trabalhando muito casais agora, né? Vários casais. Mas quem que busca mais ainda? É o homem ou a mulher do casal? Então, a massagem tântrica em si, o homem acaba procurando mais do que a mulher. A mulher, normalmente, ela procura mais para a parte terapêutica. Uhum. Então, por exemplo, quando ela me ouve falar sobre os chakras, sobre os desequilíbrios que acontecem, sobre a parte hormonal, sobre a parte de autoconhecimento, desenvolvimento do corpo e autoestima, aí ela vem para mim e eu ofereço a massagem tântrica como uma das ferramentas. Porque tem várias ferramentas para serem trabalhadas antes, né? Porque antes da gente trabalhar o interno, o íntimo, a gente precisa trabalhar o externo. Então, são camadas que a gente vai desfazendo até chegar na genital. É um trabalho que precisa ser feito com a mulher. Porque... se você parar para pensar na nossa constituição social, nós mulheres temos que ficar com a perna, cruza as pernas, não mostra o seu corpo. Exatamente. Isso é coisa de pé, a mulher decente não faz assim, esse tipo de mulher não casa. Tudo julgada, né? Então, julgada de todos os lados. Sim, toda essa constituição que formou a nossa sociedade hoje ainda é patriarcal. Então, isso acaba reverberando até hoje. Então, o trabalho que tem que ser feito para essa mulher se libertar tem que ser passo a passo, como se fossem cascas de cebola, que a gente precisa realmente ir indo aos poucos para que eu não gere um trauma ainda maior.
que é o que eu vejo que acontece com muitos terapeutas. Então, vou só para a parte já da massagem Ioni, já vou destravar porque aquilo vai fazer com que ela sinta prazer, e na realidade eu posso sim estar gerando mais um trauma. Mais um trauma, porque começa desde a cabeça até os pés, né? Exato. Ali é o último momento, depois que ela tá com o corpo totalmente preparado. É a mente. É o que as pessoas não entendem. Porque assim, ó, 10 anos de terapia, cara, é muito difícil você enfiar na cabeça da pessoa, ó, vai ter a massagem, e isso você vai ter o prazer, mas você, né? É muito complicado. É uma construção. É uma construção. O prazer é uma construção. A mente das pessoas, elas vão logo naquele lá e vão terminar. Se ele parasse, relaxasse, curtisse aquele momento, né? Que é um processo e vai. E eu costumo sempre dizer assim, a mulher, ela procura muito porque, tá me faltando libido dentro da relação, ou meu parceiro tá me procurando para o SX e eu não tenho mais disposição, vontade de fazer. Então, ela acaba procurando a terapêutica com esse intuito. Só que, na realidade, até um amigo baiano ontem falou sobre isso, ele falou, essa mulher tá na secura da vida. Então, como ela não tem secura na vida, ela não vai ter água para as outras áreas. Porque isso fala muito sobre a pelve, fala muito sobre o Svadhisthana, que é o segundo chakra, que é a água. Então, como eu produzo essas águas para fazer com que isso reverbere para minha vida? Né? Então, como eu trabalho essa fluidez, esse sangue, essa linfa, esse tesão, sabe? Esse tesão pela vida. Então, na realidade, isso tudo é uma construção que vai sendo feita para só depois a gente chegar na região íntima. Então, quando já chega, ela já está bem lubrificada. Né? Quando já chega, ela está preparada para ela poder receber os benefícios da massagem tântrica. Mas antes da massagem, ela precisa viver uma vida orgástica. Uma vida antes. E sem contar também que no decorrer dos anos, o casamento acaba com o abraço, com o beijo, com o carinho, com a carícia, com o bate-papo, né? Que a mulher, ela começa com tudo isso, né, cara? Tudo através até do olhar. Vai morrendo isso no relacionamento. Então, se as pessoas namorassem mais, conversassem mais, esquecessem um pouquinho, de repente, o celular lá, e vamos curtir, vamos tirar uma hora do nosso tempo para nós. Eu tenho certeza que muitas vezes seria legal não só para um, como para os dois, né? E essa busca até dos dois e buscar a tântrica seria muito mais prazeroso para os dois. Com certeza. Aí vem a segunda provocação poética, né? Uhum. Que é o homem, ele acaba procurando a mulher porque a mulher deixa de ser a namoradinha ou a amante e ela torna-se a mãe. Uhum. Então, nesse contexto que ela fica chata, só tem conflitos, brigas, guerras, acaba minando o tesão dessa mulher. Não estou justificando, estou explicando que isso acontece em muitos dos casos. É óbvio que cada casal vai ter uma perspectiva, cada casal vai ter uma problemática diferente que precisa ser analisada. Mas, no geral, quando o homem vai procurar terapia, ele vai procurar terapia pelo prazer, né? Imediato. Sim, exato. Pela dopamina aquele barata. Momento, né? Só o momento. Sim, porque ele quer ter o prazer. Então, o SX para o homem, ele é para relaxar. E a mulher para conectar. Então, muitas das vezes, ela não consegue ter a relação íntima com o parceiro porque ela está desconectada na vida e isso reverbera para a cama. Mas o homem é um ser biopsicossocial, então, para o homem, ele precisa disso para descarregar. Isso. Então, ele está ali na guerra, na luta, indo, fazendo, tendo dinheiro, né, conquistando as coisas. Então, quando ele chega em casa, tudo que ele quer é relaxar. Mas, muitas das vezes, acabam tendo as incompatibilidades. E essa incompatibilidade sexual, essa incompatibilidade comportamental, ou até mesmo a incompatibilidade intelectual, vai fazer com que ele procure a massagem tântrica. Claro. E aí vem aquela pergunta fatídica. A massagem tântrica, ela é considerada uma traição ou não? Então, eu acho que se o parceiro falasse pra mulher dele, hoje eu preciso de uma massagem e tal, e tô indo pra uma massagem tântrica, talvez não seria. Mas o problema é que ele quer esconder até a massagem tântrica da mulher dele. Né? Ele quer, na mente dele, eu vou fazer escondido porque eu mereço esse prazer. Mas eu mereço, mas será que a minha parceira também não merecia esse momento de prazer? Podia marcar, tipo assim, eu vou lá fazer a tântrica, você também vai, né? Fazer, e chegar em casa, a gente vai curtir aquele momento dos dois, né? Imagina aquele libido gostoso que vai estar nesse momento, porque os dois já, né? Aí o negócio já pega fogo, né? Mas aí, voltando para isso, quando a gente para pensar nisso, o que seria a traição, né? O que é a traição? O que é a traição, né? Eu acho que a maior traição que existe é a mentira, cara. Eu já passei por alguns fatores, que eu já casei algumas vezes na minha vida, acho que mais de 7. Meus casamentos nunca duram mais do que 1 ano, porque eu sou muito mais esperta do que os homens. Quando eles acham que eles vão me trair, eu falei assim, tá. Entendeu? Peraí. Então, mas tem muitas mulheres que sofrem e engolem
né? Essas traições, essas mentiras, e é onde que acaba com a saúde dela, a própria saúde dela, né? Não é nem a dele, porque a dele, o dele tá aqui e pronto, né? E muitas das vezes também a ignorância faz a gente pensar que a infidelidade, ela tá pautada só na parte sexual. Mas ela Isso não não tá, não tá não. pautada só nisso, né? Existem inúmeras infidelidades. Então, infidelidade intelectual, sabe? Quando eu me diminuo para eu caber dentro de um espaço que muitas das vezes não é o meu. Então, por exemplo, eu com meu ex-marido, a gente se desconectou porque eu acabei indo para um lado do comportamento humano, da evolução, e ele permaneceu a mesma pessoa não que a quer gente evoluir, né? não Nós evolui. vamos Então, acaba evoluindo. sendo uma infidelidade também, uma traição. Quando você tem essa infidelidade no sentido de, na internet, virtual, então eu vou lá, eu curto uma foto de uma mulher de biquíni, ou eu falo no privado, mas ninguém tá vendo. Ninguém Também tá vendo. é uma infidelidade. Então, Com são certeza. inúmeras, né, As pessoas infidelidades. acham que a traição só é quando vai lá no carnal. E não é, na realidade não é, você entendeu? Porque foi muito legal uma vez que uma mulher, ela entrou em contato comigo para marcar uma massagem pro marido dela. E foi muito legal. Eu falei assim, mas tem certeza? É uma armação e tal, porque é uma coisa muito rara, né? E foi muito legal. Falei assim, e teve uma outra que deu de presente pro marido dela uma massagem. Ela pagou, passou o cartão. E depois falou assim, tal dia, tal horário, e vai. Só que ela não falou que seria eu a massagista. Quando ele chegou, ele levou um choque. Falei, então venha pra cá. Então você vai tirar totalmente da sua mente o que é uma coisa e o que é outra. Venha pra cá. Sim. Então, assim, isso é uma parte legal, porque a tântrica você pode dar de presente, como você pode se presentear. Sempre acho que as pessoas merecem ela presentear, não só com a tântrica, com qualquer outra massagem. Às vezes começa, eu não quero começar com uma tântrica. Comece com uma massagem relaxante, depois vai com a modeladora e depois vai abrindo a mente para você colocar a tântrica na sua vida. E a partir desse momento, com certeza você vai ser outra coisa, vai ter outra visão. É o sentido, vai mudar o sentido das coisas, né? Sim. E na realidade, não só a massagem em si, né? Você entender que realmente o teu interagente, às vezes ele tá precisando apenas de uma conexão. Às vezes ele tá precisando de um olhar, ele tá precisando de um carinho, de um afeto. Então, assim, como você afeta o outro e como o outro te afeta nos processos. Como é importante a gente entender realmente o que o interagente está procurando para que você possa entregar para ele a experiência eu sempre gostei certa. de, antes da massagem, perguntar pro cara, por que a busca? Sim. Da sensitiva, da tântrica, da Ligan, tá? Por quê? Para entender aonde eu vou focar mais, sabe? Sim, é alinhar as expectativas, Sim. né? Até porque muitos dos interagentes, tanto homem quanto mulher, quando eles procuram, nem eles sabem qual é o verdadeiro motivo eles nem pelo sabem qual. como que é, às vezes, né? Muitos eles buscam sem saber exatamente o que é, por curiosidade, porque achou uma palavra diferente no meio de todas as buscas que ele teve, de todas aquelas pesquisas. Porque vai ter o toque na Ioni ou no Lingam. Sim. E é uma coisa, e o legal é você deixar o corpo da pessoa estar totalmente preparado, né? Não tem coisa que dá mais prazer quando você está fazendo uma terapia tântrica e você vê que a pessoa, ela está dentro do tantra. Diferente daquela pessoa que só está pensando, está com o olho ali, não consegue nem relaxar, que só quer aquele momento da Ligan, da Ioni. O legal é quando o corpo dele busca a sua mão. Eu amo essa parte. Eu costumo dizer que assim, são comportamentos que a gente precisa observar. Porque muitas das vezes o interagente ele pode vir pelo carnal e tá tudo bem. Ele pode vir pelo profano. Eu quero estar ali porque eu preciso descarregar essa tensão. Eu preciso colocar para fora isso aqui que tá acumulado. E aí tá tudo bem ele colocar para fora. E depois disso você começar a iniciar o processo. Né, que é um processo de liberação, que é um processo de sensibilização, que é um processo de tirar ele do automático, que é um processo de tirar o homem do controle. Sim. Então, o homem que está acostumado a ter o controle de tudo, ele vê uma terapeuta dominando a situação e ele frágil ali, e sem não falar sabe nada, o que vai acontecer. Deixar só o corpo, a mão e o corpo. Sim. E se permitir, né, essa ampliação orgástica no sentido de voltar a sentir, sabe? Criar repertório, ampliar as percepções, conhecer coisas novas. Então, isso aí com certeza reverbera para a vida. Com certeza. A mente dele vai sair com outra... Teve caso de eu atender o cara e quando viu o cara tá chorando. Mas ele conseguiu liberar tanto, e você conseguiu entrar na parte mais profunda da mente dele. Corpo e mente, cara. Acho que as pessoas tinham que permitir mais. Sim. Se permitir mais. Né? Na realidade, aí
porque me chamam de feiticeira, né? Uhum. A gente tem o poder do amor nas nossas mãos. E eu sempre digo que é feiticeira do amor mesmo, porque a gente tem amorosidade no toque, Sim. na ponta dos nossos dedos. E quando a gente aprende, a gente vai apertar, a gente vai usar esses gatilhos de dor e prazer, sabe? Para ele entender que tá tudo bem, vai doer, tá tudo bem, vão ter horas que vão ser ruins, mas que daqui a pouco tudo passa. Daqui a pouco vem de novo o gozo, daqui a pouco vem de novo o prazer, daqui a pouco eu vou ter sensações que nem sequer eu sabia que eu poderia ter na minha vida. Isso é que é o mais incrível, porque você vai ampliando, né, percepções, sensações, você vai ampliando e criando um repertório. Isso realmente é muito incrível. É muito bom. Teve uma vez que eu atendi um rapaz que veio de Santa Catarina, ele marcou, ele estava de passagem, fiz a massagem. Quando ele voltou de São Paulo, ele parou e fez de novo. Eu falei assim, eu passei 40 anos da minha vida sem nenhuma terapia tântrica e uns 4, 5 dias depois ele passou a mensagem e falou assim, até hoje eu sinto o toque da sua mão na minha pele. Porque é tão suave, né? Eles confundem assim, não, aqui tem que ter pressão para ser prazeroso. E na realidade, quanto mais suave, mais eles, né? É isso que é a parte que muitos dos homens não entendem. Eu falo dos homens porque foi o meu maior público, como ainda é, né? Uhum. Mas a partir desse momento que eles entender que é tudo desde o momento que você prepara o ambiente, né? Quando ele chega no ambiente, nossa, mas essas velas, esses incensos, não sei, mas é tudo já para ele relaxar. Tipo, eu estou indo para a massagem, mas eu quero deixar o meu dia a dia aqui e entrar nessa parte. Deixa eu permitir. A partir do momento que eu entrei nessa porta, eu estou permitindo para que coisa nova aconteça, né? Você tem que deixar coisa nova entrar na tua vida. E eles não, eles querem massagem com força, que não sei o quê. Então, assim, até essa mudança na mente deles... Esse é um dos rituais, na realidade, né? Isso. Um dos rituais de preparação do ambiente, o ritual de limpeza energética do ambiente, limpeza energética do interagente e também de quem está ali fazendo as manobras. É muito importante a gente saber como a gente faz essa captação, essa conversão e essa transmutação da energia, porque a energia sexual ela é a energia mais potente que existe. Ela é uma energia mantenedora, criadora, né? É a energia que cria um ser humano. Então, quando a gente entende esse potencial, que não é só o orgasmo, que não é só a ejaculação, mas é esse potencial criativo que a energia orgástica promove, e como a gente pode usar isso na criação dos nossos sonhos, das nossas metas, eu digo que é gozar na cara dos nossos sonhos, e aí a gente entende o quão poderosos são esses processos de você aprender a conduzir e levar o seu interagente para o que você quer a longo prazo, sabe? Enquanto eu estiver ali fazendo a massagem em você, pensa nisso, pensa no teu carro, pensa na tua família, pensa na vida que você quer para você, construir para você. Então, quando você associa esse estímulo de prazer a esse momento e você se permite vivenciar o Tantra, que ele não está ligado somente à massagem, mas ele está ligado a essa vibração, a essa respiração, sabe? É você ir para o não-mente, né? E quando você passa pela experiência orgástica, que é aquela pequena morte, tudo muda. Detalhe, né? Você fala assim, caramba, existe uma imensidão de possibilidades. Existe algo a mais que eu nem sequer sabia que existia. Então, olha como isso é poderoso, quando você pega uma terapeuta que realmente é qualificada e que ela vai olhar ali para o corpo do interagente, vai ver, olha, você está com esse bloqueio nesse chakra. Ela não precisa falar isso para ele não precisa ter esse entendimento. A gente que está ali fazendo, claro, né, que está ali manipulando essa energia, que precisamos ter esse conhecimento para ajudar o interagente nesse processo. E é uma coisa que eu sempre gostei muito, dependia muito eu sempre falo ao cliente, que não era paciente, que não estava doente, que ele chegava e eu falava para ele assim, ó, quando eu via, depende da situação, vamos alinhar teus chakras. Por quê? Mas não sei o que. Falei, cara, só deita, relaxa, se permite. Deixa que o resto eu faço. Outra coisa que eu quero que você explique para os nossos seguidores a turma confunde muito a Tantra com a vivência tântrica. Eu quero que você explique, porque eu já expliquei tanto isso na minha vida, explique você agora. Então, a diferença, porque é uma diferença tão pequena, mas é bem importante. São percepções, né? Eu trabalho no Rio de Janeiro, eu não sei como é que funciona a vivência aqui. Então, a massagem tântrica, a terapêutica tântrica, ela tem o intuito de tratar algo, né? De fazer com que o interagente entenda se eu tenho um trauma, se eu tenho uma dor, se eu tenho um medo, como eu posso fazer para modificar, entender, ressignificar isso a partir do corpo.
Então, ele não vai processar pela mente, ele vai processar pelo corpo e isso vai reverberar para a mente. Então, a terapêutica tântrica, ela vai ter esta intenção, este intuito, mas vai passar pela sensitive massagem, a gente vai trabalhar toda essa sensibilização com o toque dos dedos, ele vai responder a esses estímulos, vai trabalhar a afetividade, vai trabalhar a amorosidade. Isso também vai trabalhar vários bloqueios, né? Que talvez o interagente tenha. Pode ser que ele sinta muito, pode ser que ele não sinta nada. Então depende do corpo. Cada corpo é um corpo, cada pele é uma pele. E não adianta o amigo falar, né? Ah, meu amigo foi e sentiu assim. Porque cada corpo, cada mente, cada um é cada um. Você não pode, meu amigo assim, ele não curtiu, ele não gostou. Cara, você tem que ir. Eu sempre falo isso, você tem que ir. Sim, então a terapêutica tântrica, ela vai envolver inúmeras coisas, mas o objetivo principal é tratar algo, melhorar algo, ampliar algo, né? Então ele tem um objetivo específico. A vivência, ela passa por um erotismo místico. Então vai muito da percepção e do alinhamento do que o teu interagente quer. Então, por exemplo, às vezes ele está casado há muito tempo. Vou colocar aqui o caso de um interagente meu. A esposa está passando por todo o processo de mastectomização, processo de câncer, enfim, está passando por todo esse processo. Ela não tem libido, ele não quer forçar a situação para ela ter relação, né, por vários motivos. Primeiro, porque ela mastectomizou um seio. Segundo, porque ela está com baixa de libido. Terceiro, porque ele não quer ficar forçando por conta da situação que ele está passando com ela, certo? Mas ele é um homem. Ele sente vontade, ele tem desejos, ele precisa descarregar isso de alguma forma, mas ao mesmo tempo ele não quer trair a esposa, porque ele não quer ter conexão com outra pessoa, ele não se vê terminando com a esposa ou estando com outra mulher. Nesse caso, o que ele faz? Ele vai para uma terapêutica, ele vai para uma vivência para trabalhar e ele receber isso de uma pessoa que ele não vai criar nenhum vínculo emocional. Sim, ele vai ter uma intimidade, porque naquele momento, né, o interagente tem intimidade naquele momento, mas ele não leva isso para fora da sala. Então, essa terapeuta vai entregar para ele amorosidade, vai entregar para ele afeto, vai entregar para ele respeito, vai entregar para ele uma sensação orgástica e todos os benefícios que a massagem tântrica pode proporcionar. Então, dependendo da terapeuta, ela pode usar junto disso outras técnicas de massagem. Claro. Então, ela pode colocar relaxante, como você colocou, ela pode colocar nuru, ela pode colocar a tailandesa, ela pode colocar um mix de massagens. Eu sempre gostei muito de colocar um mix de massagem. Eu sempre perguntava qual é o intuito da tântrica, essa, e, né, vamos fazer porque às vezes o cara tá com uma dor, ao mesmo tempo ele quer ter isso, ao mesmo tempo quer sentir aquilo. Altas coisas numa massagem só, né? Sim. Então, lembrando e enfatizando que o principal da vivência não é o SX. Porque o SX é muito fácil de você conseguir. Muito prático. É muito barato. Isso. Então, o SX você não precisa pagar caro. Não. A vivência a gente cobra caro, porque realmente é uma experiência. É uma experiência. Então, tem toda uma preparação. Ele vai chegar lá, ele tem um ambiente, ele vai chegar lá, ele vai ter uma terapeuta pronta para atender a necessidade dele, pronta para estar ali. Eu digo que a 1 hora que ela vai ser a Shakti, ele vai ser o Shiva, ela está contemplando o corpo. Não é um corpo preto, branco, alto, magro, gordo, peludo. Um cliente, uma vez foi muito engraçado, eu ri, mas é de nervoso. Porque o cliente pagou R$1.500 num SX tântrico. Só que eu sempre falo... Eu não sabia que existia SX tântrico. Não existe. Porque o que acontece? Desde que ela chegou lá, que ela colocou morango no corpo dela, tá colocando morango no corpo dela. Tipo, durou 1h30 e ele pagou R$1.500. Eu falei assim, cara... A tântrica dura 24 horas, que não sei. Falei, cara, você vai ficar 24 horas com uma pessoa quando você tem algum sentimento, algum amor, alguma paixão. Você não consegue ficar 24 horas com uma pessoa que você acabou de conhecer, porque 1 hora depois, o assunto daquela pessoa já tá chato pra você. Porque é uma pessoa que você não tem amor, você não tem carinho, você, né? Você, tipo assim, claro que você vai fazer seu trabalho bonitinho. É uma tântrica de 1 hora, 1h30, 2 horas, até 3, 4 horas. Mas está dentro do teu combinado ali. Essa situação. Mas não quer dizer que vai estar ali, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Mas o rapaz, ele achou que ele ia ter... Eu não sei qual a experiência na vida dele que ela passou. Por isso que é muito difícil
Quando as pessoas veem o anúncio, a massagista não sei o quê, tenta ver se essa massagista, ela é uma massagista. Porque é muito fácil você usar uma massagista sem você ser uma massoterapeuta, sem ter o mínimo de experiência de uma massagem relaxante. Sim. Que é a base de todas, né? Sim. A massagem relaxante é a base de todas as outras massagens. Mas o que acontece? Às vezes o cara marca uma massagem e chega lá, a pessoa não é uma massagista. Ela só usa aquilo para divulgar. Então, é muito importante, quando você agendar uma massagem, vai perguntar, você já fez curso? Você é experiente nisso? Porque para você não se decepcionar. Cada um tem sua busca. Mas às vezes a busca dele é exatamente para uma massagem e chega lá, não tem. Aí ele vai achar que a próxima vai fazer exatamente isso também. É importante você fazer um briefing, né? Você realmente perguntar por que ele tá indo ali, como é que é ele, como é que é a ejaculação, se ele tem alguma doença, sabe? É importante a gente fazer uma anamnese. Exato. Então, essa anamnese vai nortear o atendimento. E é importante ele entender que não é SX. Então, essa coisa de ficar forçando a barra, eu te dou mais X para isso, aí eu vou fazer isso, não é. Pelo contrário, a gente cobra caro exatamente para isso. Para ele entender que não é isso. Entendeu? Então, quem faz isso dentro de uma terapêutica é realmente, ela tá levando para um outro lado, e não para o lado da terapêutica tântrica. Tá vendendo uma coisa... Que, né, o que acontece? Acaba que o profissional que exatamente quer isso. Quer fazer uma massagem, quer fazer um trabalho bonito, tem um espaço preparado para isso, e acaba o quê? Né, desclassificando o nosso trabalho. Sim. Porque não é fácil. Eu sempre falei isso. Quando eu estava fazendo os cursos de massoterapia, a gente vai aglobando, né? Mais um curso, mais um curso. Falei, cara, é muito complicado, principalmente para mulher que trabalha sozinha, numa sala sozinha. Porque tem o cara que ele vem exatamente buscando a massagem e o outro que ele já vem com a mente dele totalmente errada. Então, assim, até na hora de você fazer as fotos e os vídeos, você tem que se posicionar de um jeito diferente pro cara não enfiar na mente dele. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu acho que eu já aprendi tanto a lidar com os interagentes que hoje pra mim isso não é mais nenhum desafio. Eu já coloco eles no devido lugar, sabe? Com a palavra só, com o olhar, né? Olha... Porque é a gente que tá comandando ali, é a gente que tá... deixando claro que os acordos que tem que ser feitos dentro da sala. Então, a primeira coisa que eu faço quando o interagente entra, eu já acordo e já alinho as expectativas, para ele realmente entender o que vai acontecer ali. E se no meio do processo ele quiser mudar, eu falo, não, o acordo foi esse. Porque a gente, com a respiração, com a voz e com o movimento, ele acaba entrando em um estado, e isso é real. Ele acaba entrando em um estado de transe, e esse estado de transe pode fazer com que ele queira ir para o lado sexual. Pode fazer com que ele queira ter experiências sobrenaturais, entende? Então, é muito importante que a gente deixe alinhado desde o início da terapêutica o que vai acontecer, o início, o meio e o fim. E se depois, numa próxima sessão, ele quiser ampliar, numa próxima sessão ele quiser fazer outras coisas, a gente realinha novamente. Porque vai acontecer, então ele vai respirar, ele vai começar a produzir novos estados dentro do corpo dele, porque ali a química vai começar, a dopamina, a noradrenalina, a ocitocina, né? Então tudo isso, todo esse combustível de hormônios que a gente vai começando a produzir quando a gente faz a massagem, é importante você que é um profissional entender que é isso que acontece dentro do processo, não é só uma massagem pela massagem, a gente está produzindo todo esse coquetel, né, dentro do corpo do nosso interagente. Então, é possível que ele saia dali apaixonado por você. Então, é muito possível que ele continue pensando em você e que ele crie uma obsessão por você. Então, o que você vai fazer a partir disso? Você fala para ele, calma, amor, respira. Isso é normal. Acontece, você vai ter esse encantamento. Por isso as palavras de encantamento da feiticeira. É importante você entender que isso aqui é um momento. Eu não sou a mulher que está lá na sua casa, toda desgrenhada, com a calcinha bege, fazendo comida, com cheiro de bebê, né? Com cheiro de leite de bebê. Eu não sou essa mulher. Não, temos que usar cor. A gente é a mulher. Então, a gente é a própria representação da deusa. Quando ele chega ali, ele encontra a própria representação da deusa, que está ali pronta para dar prazer e amor para ele. Por isso que eu li o livro da Brumas de Avalon. Você já leu? Não. É maravilhoso. Tem que ler. Sim. Já que você está como feiticeira, lê o Brumas de Avalon. Ela explica o quanto é o encantamento. Sim. O encantamento é muito importante. Eles sempre faziam um ritual tudo no escuro e ninguém sabia quem que era o que com aquelas capas, mas o encantado, o som da voz, de um todo. Assim, do olhar, né? Então, é toda essa ritualística que quando a gente leva para os casais, a gente leva a partir do Maituna.
que é o sexo tântrico, que não tem nada a ver com penetração. Pode existir? Depois pode, mas perde o sentido quando você já vai para uma terapêutica pensando no SX. Porque você que é automático. Tanto naquele momento que você deixa... Esquece todos os outros. Todos os outros. E às vezes os outros eram muito mais importantes que aquele momento, que às vezes dura segundos. Na realidade, são as infinitas possibilidades, né? Sim. Porque quando você tá ali no Maituna, que você trabalha o tratar, que você tá ali o olho no olho, você resgata uma conexão que talvez tenha se perdido. Quando você tá ali, você faz uma respiração boca com boca. Você tá levando e oxigenando ali todo o seu corpo. Você tá se doando pro teu parceiro, né? O teu ar, a tua vida, o sopro para ele. E ele tá fazendo o mesmo com você. Então, você trabalha ali o olfato gustativo. Você cheira, você lambe a pessoa. Você vai... A minha boca chega a encher d'água, porque eu adoro falar sobre isso. A minha boca fica cheia d'água, porque é uma coisa gostosa quando você para pra pensar, caramba, é o cheiro do meu homem, sabe? E a gente, nós mulheres, temos muito isso. A gente sai da academia, suadinha, gostosinha, ali cheio com aquele salzinho ali do suor, e a gente sai correndo, sabe, pra tomar banho. A gente quer colocar perfume, a gente quer ficar linda e maravilhosa, quando na realidade a gente não precisa fazer nada disso. A gente já tem a nossa secreção natural, a gente já tem lá o mel da nossa Ioni, que é tudo que o homem gosta, é tudo que ativa esse instinto masculino, esse feromônio natural, que às vezes a gente fica ali mascarando, botando perfuminho lá na Beyoncé. Não pode pôr, botando perfuminho na Cherolane. A Cherolane e tudo sem que perfume, deixar o perfume natural dela. Né? A gente gasta fortuna com perfume importado e na realidade tudo que ele quer é o cheiro dela. O cheiro dela. Né? O cheiro dela de verdade. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar esse processo dentro da terapêutica, que ele tá lá lambendo, sabe? Que ele tá lá sentindo o cheiro da parceira e a gente tá sentindo o cheiro aquele homem, né? Aquele homem galudão das bolas roxas, do macho que se garante. Que é muito gostoso, inclusive. Aí você vai ali, abraça o teu parceiro e aí você já trabalha o giro tântrico. O giro é maravilhoso, né? Maravilhoso. O abraço. O abraço, o giro tântrico. Sentiu e você vai peito sentindo peito, o peito, né? E você faz lá a meditação, você tá doando e recebendo. Então, cara, é incrível, são infinitas possibilidades. É uma troca de energia boa, né? Que não é só bom pra eles, como é bom pra gente também. Sim. Depende da pessoa que tem aquela energia. Tem pessoas que têm uma energia ruim que cansa, né? Mas tem aquela pessoa que tem energia gostosa, que quando você faz o abraço ali, nossa, muito bom. Sim, essa energia ali circulando, ela cria uma nova energia, né? Que é a energia de vocês. Então, esse campo de infinitas possibilidades vai fazer até que você tenha um orgasmo não ejaculatório. Que é incrível. Então, assim, você cria um novo repertório, uma nova sensação. Que eu digo que é momento eu nunca. Que a feiticeira pode proporcionar. Louca. Você nunca passou por isso. Então, olha como é importante as primeiras sensações. E muitos dos homens acham que para ter o prazer ele tem que ter ejaculação. Ele pode ter o maior prazer do mundo e não sai nem uma gotinha. Sim. Né? Aí ele acha, mas é capaz, todos nós somos capazes. Como a mulher também, ela pode ter um enorme de um orgasmo sem nenhuma gotinha de líquido. Sim. Né? Porque tá tudo aqui, que transfere para aqui, e fica tudo certo, né? E também sair do senso comum, né? Desse automatismo das relações ordinárias. A obrigação, você que fazem com que seja coisa aquilo... pior do que o parceiro virar para você tem que gozar para mim. Cara, essa palavra, quando ela entra na cabeça da mulher, homem, daí destrói tudo. Tudo que você fez, todo o processo que você fez bonitinho, até que chegar o momento daquela cobrança, porque você tem que fazer essa mulher, mas não tem que pedir para ela, porque às vezes ela já tem um bloqueio ali, né? Naquele momento, quando você pede para ela, goza para mim, destruiu. É por isso que muitas relações são ordinárias. Né? A gente está aqui para fazer com que as pessoas que tenham relações extraordinárias. Porque daí você força uma situação que saiu do teu controle, que às vezes o gozar não está no teu controle, né? Mas se você deixar as coisas fluir, vai ter um orgasmo maravilhoso, que às vezes vai ser até mais do que todos os outros da vida dela. Isso não quer dizer que o primeiro encontro foi o melhor da minha vida. Não foi, porque às vezes é um esperando do outro o melhor, né? No primeiro encontro. Na realidade, isso aí envolve vários fatores, né? Mas o primeiro deles é presente, você tá ali presente, consciente naquilo que você está se propondo a fazer e realmente você se abrir para as infinitas possibilidades, levando em consideração que você tem que sair do automático. Então, tudo aquilo que você aprendeu, na realidade, foi aquilo que te ensinaram que era prazer, que era... Exato. Não é nada, entendeu? Então, é a gente realmente se permitir, se entregar e viver experiências com o outro. Porque quando a gente fica muito pautado nesse repertório pobre, nesse repertório que
leva o outro a ter um orgasminho, faz com que você realmente não... A mesmice, né? Criar. Eu acho que sempre você tem que criar. Buscar sempre o novo. Buscar o novo não é pecado, buscar o novo não é traição, buscar o novo. Não tô falando buscar o novo com outra pessoa, buscar o novo com o seu parceiro ali. Porque há possibilidades, entendeu? Sim. Tem pessoas que, pô, você pode se apaixonar todos os dias. A pessoa, ai, quando era apaixonada? Eu falei, não, você pode se apaixonar todos os dias. Porque tudo depende de você. Mas dá trabalho, né? Dá trabalho. Ninguém quer ter trabalho. Ninguém quer ter trabalho. Que a coisa simples chegou, pá, e acabou. Por que não um processo, né? Muito mais... É, isso é incrível, né? Então, como terapeuta de casal, eu realmente aconselho que vocês invistam na relação de vocês. Que isso parte até da premissa de você ter uma inteligência erótica, você ter uma inteligência relacional para você se desenvolver como uma pessoa, como um ser humano melhor, que se conhece de verdade, que não aceita ter um orgasminho, que não aceita fingir orgasmos, porque a gente merece viver o extraordinário. Merece a realidade, né? Não ficar fingindo. Quando a gente entende o outro também, quais são as limitações, quais são as possibilidades do outro e o que a gente pode fazer para não viver nessa guerra dos sexos, né, nesses conflitos e como a gente pode trazer harmonia para dentro da relação. Então, apimentar o relacionamento, trazer novas formas de intimidade criativa, realmente trabalhar o relacionamento como algo leve, como algo gostoso, como algo genuíno e dar amor sem esperar que o outro faça o mesmo. Então, é o amor benevolente, de fato, né? Eu tô dando porque eu amo amar. Com então, certeza. isso vai reverberar para minha vida também. E depois disso, é o terceiro. Então, eu sempre digo que é você se conhecer, depois você conhece o outro e depois vocês estabelecem os acordos e pactos saudáveis para que vocês possam ter uma relação a longo prazo. Com certeza. Que maravilha. Olha que bate-papo. Vai ser muito profundo. Há de abrir a mente de algumas pessoas para buscar a terapia tântrica, a vivência tântrica e ser feliz, né, cara? Porque nós merecemos ser felizes sozinho com nossos parceiros. E se nós definir, eu quero essa pessoa como meu parceiro ou minha parceira, tem que estar feliz entre os dois. E por que não os dois não buscar uma terapia, os dois não buscar uma massagem? A sabedoria, né? O estudar, entender. Porque a partir do momento que você começa a entender o que é uma terapia tântrica, o que é uma vivência tântrica, a sua vida já vai começar a mudar ali. Com certeza. Né? Você se preocupar com o teu prazer, né? O prazer do teu parceiro, que é tão importante quanto o teu, né? Porque não é só eu tendo prazer, tá ótimo. Não. Algo tá errado, né, cara? A partir do momento que você resolveu conviver com alguém, o prazer tem que ser amplo, né? E principalmente eliminar essa cultura do fazer só para o outro, né? Fazer sempre pensando em agradar, fazer sempre para que ele te ame, para que ele te deseje, para que ele não te traia. Então, você, em primeiro lugar, trabalhar assim para você. Também você trabalhar esse amor consciente, benevolente para com o outro. E vocês criarem relações saudáveis. Isso, para mim, é o plus. Com certeza. É inteligência relacional, de fato. Mas, Rani, foi um prazer enorme conhecer você. Vou te dar uma encerradinha. Eu mas, olha, você é feiticeira. Continue, ó, jogando seus feitiços, porque há das coisas melhorar pra cá também, né? Certeza. E venha pra cá, pra Curitiba, passar uma temporadinha, ensinar esses curitibanos como faz as coisas. Com certeza, vamos. Eles aprenderem ali, ó, o início, o meio e o fim. Porque eles só pensam no meio, eles não pensam nem no início nem no fim, é só no meio. Eles provocarem, né, os momentos de você nunca e se tornarem únicos na vida delas e na dos parceiros também. Isso aí. Foi um prazer enorme receber você, amiga. E com certeza, próxima vez que eu vim pra cá, vamos tentar fazer mais uns perguntas e respostas. De repente a gente faz uma ao vivo pra galera interagir com a gente aí, vai ficar massa. Certeza, agradeço demais. Isso aí, galerinha. Até a próxima. @podeliberal. Segue a gente lá, dá aquele likezinho e se inscreva no nosso canal. A outra chegou já? Foi rápido, né? Hã? Foi rápido. Pode Liberal está com o novo apoiador, Fernando, da melhor coxinha de Curitiba. Fala, Fernando. Oi, Márcia, tudo bem? É isso aí, gente. A melhor coxinha de Curitiba e região metropolitana se encontra aqui também na Enki Bar. Então, para você que é cliente, entre em contato comigo. O melhor produto, atendemos toda a região metropolitana, Curitiba e Santa Catarina, com o melhor produto, a melhor coxinha de toda a região.